Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Dias Falcão, sou professora de língua portuguesa, estudante ainda do curso de letras Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e faço parte do projeto Letras em Rede, organizado pela professora Socorro Viana. Essa é a nossa sexta aula sobre o gênero crônica, intitulada As Ruas Contam Histórias. E nessa primeira parte nós estaremos iniciando a trabalhar mais profundamente na temática da rua. Iniciaremos falando sobre o material desenvolvido pelo grupo Intercidade, que é o álbum digital, e depois estaremos relacionando esse conteúdo desse álbum, que é o vocabulário normativo, juntamente com as imagens dos municípios da região metropolitana de Manaus, iniciando pela Avenida 7 de Setembro, e as crônicas já lidas durante as aulas, que são Cobrança, de Moacir Clia, e Um Caso de Burro, de Machado de Assis. Então, vamos lá? Então, como eu havia dito, nós estaremos apresentando um trabalho desenvolvido pelo grupo Intercidade, que foi o álbum digital Fonografias Urbanas, que foi um projeto desenvolvido pelo e financiado pela FAPEAM. Então, esse projeto trabalhou com 5 cidades da região metropolitana de Manaus, sendo elas, vou já mostrar aqui para vocês, sendo elas Manaus, né, que é a principal, tida como base, que foi trabalhado a Avenida 7 de Setembro, Iranduba, com a Avenida Amazonas, Rio Preto da Eva, com a rodovia AM 010, Manacapuru, com a Avenida Manuel Urbano, e Careiro Castanho, com a Avenida Adail de Sá. Creio que vocês perceberam que todas elas foram trabalhadas, né, cidades, foram trabalhadas com avenidas principais. E o trabalho consiste nessa análise sobre as avenidas principais e os elementos que são similares, que estão presentes em todas ou em algumas, a partir da Avenida 7 de Setembro. Vamos lá, sobre o projeto. Esse projeto contou primeiramente com o estudo bibliográfico sobre essas cidades, sobre essas avenidas, para daí partir para o percurso, para a captura das imagens e também a descrição e classificação das imagens a partir de o quê? Das categorias e subcategorias encontradas na Avenida 7 de Setembro. Essas categorias e subcategorias nós entendemos como o vocabulário normativo, que é o quê? O que é esse vocabulário normativo? Ele consiste em 3 pontos: vocabulário conceitual, o vocabulário operacional e o vocabulário descritivo. O que nós mais usamos foi o vocabulário descritivo, que nos orientou para a descrição das imagens e análise sobre esses elementos similares nas avenidas estudadas ou os elementos novos que foram surgindo a partir dessa descrição. E esse vocabulário descritivo conta com 7 categorias. Essas categorias são dimensão humana, comunicação visual, construções, percurso, elementos naturais, meios de transporte e monumentos. Lembrando que essas categorias que eu estou falando agora e as subcategorias que eu estarei falando mais à frente foram retiradas da Avenida 7 de Setembro, que é daqui do município de Manaus, fica no centro. Então, dentro dessas categorias, há muitas outras subcategorias.
Por exemplo, dimensão humana, que é a questão de quem habita a rua. Temos os pedestres, os profissionais, motorista, condutor, vendedor ambulante. Em comunicação visual, temos muitas outras subcategorias que foram encontradas, né, como, por exemplo, os grafites, as pichações, as placas, os painéis, anúncio publicitário, cartazes, faixas, outdoor, vitrine, tudo que é comunicação visual, tudo que nos comunica algo. Nós temos também a sinalização, placas de rua, placas turísticas, faixas de pedestre, semáforo, acessibilidade e também os cones, todos esse tipo de sinalização também. Além disso, nós temos elementos naturais, como a fauna, os animais que habitam são presentes na rua, a arborização, as árvores, os limites naturais, também construções várias que nós encontramos nessa avenida, 7 de setembro, comerciais, residenciais, históricas, religiosas, institucionais, como, por exemplo, os órgãos públicos, escolas, delegacias, construções recreativas, como as quadras de esporte, escolas de samba, os espaços de dança, e também as abandonadas, que não são mais habitadas ou já a situação delas aparentam estar abandonadas. Percurso, esse percurso é tudo que nós encontramos durante, ao longo do nosso percurso na rua, como, por exemplo, as praças, os parques de diversão, o trajeto que nós fazemos, né, nela, a visão de conjunto, tudo que nós podemos observar, não apenas um elemento separado, mas toda aquela junção de elementos, construções, essas outras questões da comunicação visual, os pedestres, da dimensão humana, vários, é o conjunto da rua. A lixeira, iluminação, calçamentos, gradis, áreas de respiro, ou seja, aquelas áreas que não são construções, não há nada. Então, é como se fosse uma área de respiro. Não há presença de outros elementos. Os pontos de venda, que nós vemos muito no centro, né, ou nas vias principais dos bairros, em que há algum local de venda de algo, pode ser fixo, móvel ou esporádico. Nós também temos, durante o percurso, a questão da segurança, a subcategoria de segurança, que abrange cerca elétrica, câmera, cerca com vidro quebrado, aqueles muros que há, aquela, tiver como segurança, né? Uma segurança do vidro quebrado ali já colocado para ninguém querer pular, esse tipo de segurança. E nós temos também outras categorias com monumentos que foram encontradas durante o percurso da 7 de setembro, como as fontes, os coretos, esculturas, grupos escultóricos também, além dos meios de transporte utilizados nesta via, como bicicleta, moto, adaptado. Esse adaptado são aqueles meios de transportes adaptados para a venda, como, por exemplo, aquelas motos com carroceria, esse tipo de meio de transporte adaptado. Carro, ônibus, micro-ônibus, caminhão, carreta, todos esses meios de transportes, né? Aqui nós veremos agora a questão de como que foi realizada essa descrição e como que foram encontradas essas categorias. Nessa foto, nós podemos observar alguns elementos, como, por exemplo, essa grande construção, que é uma construção, o quê? Uma construção histórica. Ela é o Colégio Amazonense Dom Pedro II, é uma construção histórica. Nela, nós temos também a presença de outros, como, por exemplo, a categoria de percurso. Nós temos os gradis, formam esse muro, né? Nós temos também os meios de transporte
os carros, elementos naturais, que é a arborização da rua. Mas o que nos salta aos olhos, o que classifica essa imagem aqui, é a construção histórica. Outra imagem ainda da sete, e que acompanha, né, a questão da construção histórica, é o Palácio Rio Negro. E aqui nós temos também, além dessa construção, né, outros elementos, a arborização, as esculturas. E aqui nós temos três esculturas que formam essa imagem, mas o que predomina nessa imagem é a construção histórica. Aqui nós temos uma outra imagem de uma construção abandonada. Também tem outros elementos, como os elementos naturais, da arborização, também comunicação visual, com os publicitários vendo esse. Outra imagem, ainda sobre a Avenida 7 de Setembro, uma escultura, a escultura de Hermes. E aqui o que nos faz classificar essa imagem é a predominância dessa escultura e também a arborização. Aqui nós temos uma imagem mais de um prédio, né, mas que tem várias categorias, vários elementos. Nós temos essa imagem, né, com vários elementos. Nós temos placa, faixa, meios de transporte, pedestres, iluminação, uma iluminação antiga, né, do centro. Então, essa orelhão aqui no canto. O que nós observamos nessa imagem, né? Um olhar amplo sobre todos os elementos que estão presentes nela. E por que eu trouxe esse trabalho desenvolvido pelo Grupo Intensidade? Porque é um trabalho de observação, de descrição e também de classificação. Nós podemos relacionar esse olhar amplo, esse olhar atento sobre esses elementos urbanos também na crônica. O olhar atento do cronista para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E por isso, propus essa relação com esse trabalho do álbum digital com o gênero crônica. Agora vamos analisar as crônicas já lidas aqui. A crônica Cobrança e também a crônica Um Caso de Burro, do Machado de Assis. Então, meus queridos, voltamos aqui à crônica, né? A crônica primeira que nós lemos integralmente sobre os conteúdos da crônica foi a Cobrança, do Cisclia. Logo de primeira, já observando aqueles pontos do vocabulário normativo, de todas aquelas categorias e subcategorias, desse olhar atento para os elementos, nós podemos já observar alguns elementos aqui nessa crônica que nós podemos relacionar com esse olhar atento. Por exemplo, no primeiro parágrafo nós temos: ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Mesmo que essa crônica seja classificada como uma crônica narrativa, que pode ou não ter existido, mas que, como nós estudamos na aula escolhida, ela foi tirada de uma notícia, ela ainda assim é um retrato da realidade, da sociedade, do cotidiano. Então, o que eu trouxe aqui? A relação do vocabulário normativo com a crônica, com esses elementos retirados pelo cronista da sociedade e da cidade. Por exemplo, nós temos aqui, se nós formos aplicar aquele vocabulário normativo, aqui pelo menos nesse primeiro parágrafo, nós já teríamos três categorias, como, por exemplo, a categoria construções,
uma vez que ele estava observando, né, que havia essa discussão diante da casa. Então, a casa, uma moradia, uma construção residencial. Agora, da comunicação visual, com o cartaz que estava escrito: aqui mora uma devedora inadimplente. E também os passantes, os pedestres, aqueles que habitam, que estão presentes na rua. Então, aqui, apenas nesse primeiro parágrafo, nós já teríamos contato com 3 categorias e 3 subcategorias. Agora, passando a crônica O Caso de Burro, do Machado de Assis. Logo no segundo parágrafo, nós temos a descrição do local em que ele achou um burro. Aquele burro estava prestes a morrer, foi deixado abandonado. Então, entre a grade, questão do percurso, dos gradis, e também entre a grade do jardim da Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de bonde. Esses três elementos marcados são elementos que nós poderíamos colocar na categoria de percurso, que ele foi observando durante seu trajeto, que ele observou daquele caso, como, por exemplo, ele observou o burro que estava deitado em um local que não era de costume. Então, nós também temos a presença do elemento natural fauna, questão do burro, que vai aparecer em outros momentos da crônica também, mas colocado de outra forma, como, por exemplo, o animal, como aqui. Há também a questão dos pedestres, dos passantes, na questão do meia dúzia de curiosos, meninos de 10 anos. Então, todo aquele movimento de pedestres observando aquele animal que estava prestes a morrer. Além disso, até mesmo quando há o pensamento do Machado de Assis sobre o que o burro estava imaginando, nós temos a presença do elemento dos meios de transporte daquela época, né? Que muitas vezes a gente nem mesmo sabe o que seria esse tilbury ou bonde, mas que estão presentes aqui como esses meios de transporte, que era também que estava ligado ao burro, a esse animal, né, que carregava, que levava o tilbury, ou que levava o bonde. Há também a presença do cocheiro, a questão do condutor, ainda da dimensão humana. Novamente, tilbury, bondes, elementos, os meios de transporte. E no fim da crônica, novamente, a questão da praça, 15 de novembro, que temos até mesmo uma aqui em Manaus, com esse mesmo nome, mas aqui na crônica, né, estava retratando de algo que aconteceu no Rio de Janeiro, onde ele morava, Machado de Assis. Então, temos novamente a questão da praça, a praça 15 de novembro, a questão do animal e também dos pedestres, 2 meninos que observavam aquele caso do animal já morto, né, que ele até mesmo relaciona com, com a ciência, que via aquilo lá como um espetáculo. O que eu propus aqui, através dessa relação do vocabulário normativo desenvolvido a partir do trajeto na Avenida 7 de Setembro e desenvolvido também em outras cidades, como, por exemplo, Iranduba, Careira da Várzea, todas essas cidades da região metropolitana de Manaus. Foi esse olhar atento, tanto sobre esse texto escrito, quanto para as imagens, que não somente vão estar presentes nas imagens, mas também na nossa vivência do cotidiano. Então, é isso que eu quis trazer aqui com essa aula, com essa relação, esse olhar atento, tanto dos cronistas quanto de nós mesmos, ao observarmos a nossa cidade, a nossa rua. Então, na próxima aula, nós estaremos estudando um cronista também que falou bastante sobre a rua e sobre a vivência que nós temos com ela, que foi o João do Rio.
Então, eu espero vocês na próxima aula e também espero que vocês comentem o que acharam da aula, se vocês entenderam, se vocês gostaram de observar o álbum digital. Eu estarei deixando ele linkado aqui embaixo, né, na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!